Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós temos acompanhado aí nos últimos meses, em especial no último ano, um interesse crescente, realmente muito importante, relativo ao pensamento, à filosofia, à vida da Ayn Rand e da corrente filosófica criada por ela, o objetivismo. Ayn Rand, que era uma quase completa desconhecida do público brasileiro, com a honrosa exceção de alguns grupos de pesquisa dedicados ao objetivismo, as pessoas praticamente não tinham lá muita informação sobre ela, mas de repente, muito também por trabalhos feitos nas redes sociais, de divulgação, de digital influencer, Ayn Rand começou a ser mais conhecida. E com a ascensão dessa filosofia randiana no Brasil, surge sempre um questionamento recorrente, especialmente para nós aqui do Instituto Mises Brasil, que somos defensores da assim chamada escola austríaca. Qual seria a relação entre o objetivismo randiano e a escola austríaca? Bem, primeiro para dizer que essa é uma relação não simples, não é uma relação que nós vamos resolver aqui num vídeo desta natureza, muita polêmica envolvida e há muita paixão envolvida nesse debate, né? Você tem nos lados extremos dessa questão gente que vai dizer, não, o objetivismo randiano nada tem a ver com esse negócio de escola austríaca, o randismo é muito melhor do que as soluções propostas pela escola austríaca, e por outro lado, alguns austríacos mais radicais dizendo que não, essa filosofia randiana é coisa de autoajuda, nem pode ser chamada de filosofia segundo os nossos parâmetros. Talvez, como quase tudo na vida, a solução aí esteja na mediania, né? Vamos dizer assim, no justo meio entre esses extremos. E alguns motivos me levam a esta afirmação. Independentemente das paixões pessoais, nós não podemos esquecer que Rand teve uma relação interessante ali, se não profunda sempre, mas bem interessante com alguns membros da escola austríaca, né? O próprio Mises, um dos mais fortes nomes dessa escola, escreveu aquilo que os americanos vão chamar de uma carta de fã, assim que leu a obra magna da Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas, escreveu uma carta de fã reconhecendo não só o valor literário da obra, mas também o seu peso filosófico, né? O que indica ali, portanto, uma certa, vamos dizer, uma certa harmonia de concepção entre eles, se não completa, mas pelo menos que não pode ser ignorada. Para além do Mises, nós também tivemos uma relação importante de Rand com Rothbard, né? Que muitos de vocês já conhecem, uma relação muito conflituosa, muito difícil, mas Rothbard também escreveu uma carta de fã para a Ayn Rand assim que teve contato com a sua obra magna. Então, mas uma carta que vocês precisam ler, uma carta que não é uma carta qualquer. Essa precisa ser lida, essa precisa ser conhecida. Agora, é uma relação linear entre escola austríaca e objetivismo? Claro que não. Há problemas muito debatidos entre os estudiosos, como por exemplo, o papel que o apriorismo, tão importante na praxeologia misesiana, tem na filosofia de Rand, né? Se é que tem algum papel na filosofia randiana, ou a teoria do valor subjetivo, que é tão importante para a escola austríaca, mas ao que parece nem tão importante ou até problemática para a filosofia de Rand. Só que a fortuna crítica dedicada a isso, os estudiosos dedicados a isso, debatem exatamente porque os termos não são completamente cristalinos, né? Ali há que se dourar a pílula para chegarmos a um ponto de certo consenso, seja no sentido de afastar a escola austríaca do objetivismo em alguns pontos ou de aproximá-los. Só que é importante lembrar, esses elogios feitos por carta ou eventualmente pessoalmente, né, de membros da escola austríaca ao objetivismo, indicam também um certo eixo comum de sustentação entre esses pensamentos, relativos às liberdades individuais, relativos ao capitalismo como modelo, se não perfeito, mas o modelo mais propício das relações humanas. Claro que tudo isso temperado por um quê de humanidade, porque a gente tem que ter sempre isso em mente. Nós estamos lidando com seres humanos, e esses seres humanos se colocam também em função das suas paixões. Vejam, eu sou professor de filosofia antiga, já no mundo antigo, 2.400, 2.500 anos atrás, a gente teve isso entre Platão e Aristóteles. Quando você vai ler a filosofia aristotélica, tem muito de Platão ali. Só que Aristóteles, em algum momento, parece ter dito: sou muito amigo de Platão,
mas sou mais amigo da verdade, indicando uma certa ruptura gentil com o pensamento platônico. Com Rand e os membros da escola austríaca, não vai ser diferente. Onde há ruptura, há também muito de elemento subjetivo, passional desses seres humanos. Veja que Rothbard frequentou por um tempo o coletivo, que era o grupo de pesquisas e leituras da Ayn Rand. Depois ele achou aquilo tudo muito estranho, que as pessoas estavam mais idolatrando Rand do que propriamente fazendo filosofia. Ele sai. Quando Rand publica essa obra maravilhosa dela, que é a Revolta de Atlas, ele se apaixona novamente por Rand, volta a frequentar o coletivo, para depois romper de vez com a Ayn Rand. Diz a boca pequena que por questões, vamos dizer assim, pouco filosóficas. Parece que Rand ou alguns do grupo da Rand teriam pressionado Rothbard a se separar da sua noiva, que era uma menina cristã, e que, portanto, não estaria à altura de uma mente nada cristã como a mente de Rothbard. Então, imaginem vocês um motivo desse para promover essa ruptura. Uma ruptura que depois vira guerra aberta. Né? Os termos da guerra entre Rothbard e Rand, depois dessa ruptura, não são nada gentis, não são nada acadêmicos. Ambos carregam muito na tinta. Rand contra o anarcocapitalismo e Rothbard contra o objetivismo e os randianos, por assim dizer. Então eu acho que mais importante do que a gente adotar uma posição fixa ou firme em relação a esse debate é conhecer melhor os termos dele, ou seja, voltar às obras e entender que há muito mais de comum entre objetivismo e escola austríaca do que de dissenso. Claro que pontos de dissenso há, mas, no meu entender, são pontos menos impactantes do que nós tendemos a imaginar de início. Bom, para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse debate, comece pela leitura das cartas de Mises, pela leitura da carta de Rothbard, ambas endereçadas a Ayn Rand. São textos muito legais, vale a pena conhecer. Se você quiser, a gente manda direto para o seu e-mail. Basta seguir aqui as instruções que acompanham esse vídeo, que nós aqui do Mises Brasil vamos mandar para vocês, tá bom? Pessoal, um abração, até mais, tchau, tchau.